Olá a todos. Então vamos continuar onde a gente tinha parado ali em redução de ordem, né? Que a gente tinha visto, o último assunto que a gente tinha visto. Na verdade, a gente encerrou aquele assunto, aí vai começar agora a falar das equações de Euler-Cauchy de ordem 2. Então vamos definir o que é uma equação de Euler-Cauchy. Ela vai ser Euler-Cauchy se a gente tiver assim, ó, o monômio acompanhando a derivada. Então, por exemplo, eu tenho aqui x ao quadrado, segunda derivada. A é uma constante, tá? Aí eu tenho x elevado a 1, primeira derivada. B é uma constante e aqui seria como se fosse x elevado a zero e o y sem a derivada. Então, toda vez que acontecer isso, a gente diz que ela é uma equação de Euler-Cauchy. Aqui ela vai ser de ordem 2 porque eu estou começando da segunda derivada. Então, classifiquei aqui, SDO é de segunda ordem, linear, homogênea e os coeficientes variando. Os coeficientes aqui são x quadrado, ax e b. Então, está variando porque o x está variando. Para esse caso aqui específico, a gente também consegue uma candidata à solução. Então, vamos pensar o seguinte, olha, qual seria a função que substituindo aqui no y, derivando e substituindo aqui, derivando de novo e substituindo aqui, multiplicando com o monômio x quadrado, x, isso pudesse dar zero. A única função que a gente substitui e continua dando um monômio é o próprio monômio, né? Você vai derivar até chegar numa constante e depois a derivada vai dar sempre zero. Então, a melhor candidata aqui para essa equação seria o x elevado a r com r desconhecido. É isso que a gente tem que achar. Com R desconhecido. Pronto, a partir do momento que eu tenho a candidata, eu tenho que derivar, substituir e descobrir quem é esse R. Então, a gente vai fazer exatamente isso aqui. Eu vou derivar y, a derivada de y é r, x elevado a r menos 1. Vou derivar de novo, a derivada vai dar r menos 1, x, r menos 2, e vou substituir na EDO. Então, substituindo na EDO, nós temos o seguinte, x quadrado, r menos 1, x, r menos 2, tá? No lugar aqui do y, duas linhas, mais ax, aí o y' que deu rx, r menos 1, mais b e o y que era x elevado a r. Isso aqui tem que ser igual a zero. A gente substitui na EDO. Aqui eu posso juntar, olha, o x ao quadrado com x r menos 2, né? Conserva a base, somos expoentes. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Então, aqui a gente vai ter x ao quadrado, xr menos 2, vai ficar x elevado a r. Aqui vai dar x elevado a r, aqui vai dar x elevado a r, e aqui eu tenho o x elevado a r. Então, eu posso colocar o x elevado a r em evidência. Colocou em evidência, vai sobrar r menos 1 mais a r mais b igual a zero. Sobrou essa igualdade. Aqui a gente tem um produto, esse produto vai ser zero somente se um dos fatores for zero. Esse daqui vai ser sempre diferente de zero, por quê? Porque se eu pegar o x igual a zero, a gente voltando aqui na EDO, olha, se eu pegar o x igual a zero, vai zerar essa parcela, vai zerar essa parcela. E aí eu vou ter que o y é a função identicamente nula. Então, assim, não interessa para a gente. Então, nós vamos tomar o x elevado a r diferente de zero. Logo, a única possibilidade aqui é o r menos 1 mais AR mais B ser igual a zero. E essa equação aqui a gente chama a equação característica de Euler-Cauchy.
Então, nós temos a equação característica, onde nessa equação característica nós vamos encontrar o valor de R. A e B são constantes conhecidas. E aí nós vamos encontrar o valor de R, nós temos aqui algumas possibilidades para isso, né? Porque, de novo, eu vou ter uma equação de segundo grau, e numa equação de segundo grau a gente tem três possibilidades para R. R pode ser, nós temos duas raízes que podem ser reais distintas, reais iguais, ou ainda elas podem ser complexas. Então, a gente também aqui vai dividir em três casos. Então, temos três casos a considerar. Observa que é bem parecida com aquela EDO de segunda ordem de coeficientes constantes, só que lá a candidata era exponencial, aqui é o x elevado a r. Então, temos três casos a considerar. Mas o raciocínio é o mesmo. Então, eu vou fazer primeiro caso. Primeiro caso vão ser duas raízes reais e distintas. Então, raízes reais e distintas. Então, vamos tomar R1 e R2. Se eu tenho dois valores para R1 distintos e a nossa candidata é o x elevado a R, então nós temos duas soluções. Faz a combinação linear dessas soluções, elas são LI, a gente tem a solução da homogênea. Então vai ficar assim, eu tenho y1 seria o x elevado a R1 e o y2 seria o x elevado a R2. Então, quando eu tenho raízes reais e distintas, eu já tenho as duas soluções, não tem muito o que fazer. E aí, a solução completa, né, seria a combinação linear dessas soluções. C1 xr1 mais C2 xr2. Então, é o caso que eu tenho duas raízes reais e distintas. Vamos fazer um exemplo para esse caso. Vou pegar uma EDO aqui. 9x², y duas linhas. Não vou colocar que é de x, mas já está implícito, tá, gente? Mais 3x, y', menos 8y igual a zero. Eu tenho essa EDO. Observa que ela é Euler-Cauchy, aqui eu tenho x², segunda derivada, x primeira derivada, x elevado a zero, y sem a derivada. Então, ela é Euler-Cauchy, segunda ordem, homogênea, linear e os coeficientes variando a Euler-Cauchy. Logo, a candidata é x elevado a r. E daí, da candidata, você tem as derivadas e você cai na equação característica. Então, da mesma forma como a gente fez com coeficientes constantes, você pode partir da candidata, derivar, substituir e chegar na equação característica, ou você pode ir direto na equação característica. Então, vamos fazer aqui, ó, a candidata seria o x elevado a r, r desconhecido. Aí as derivadas é o que a gente fez ali atrás, é a mesma coisa. R, xr menos 1, tá? Meu ponto é que não precisa fazer isso toda vez, se não quiser, basta ir direto na equação característica. R menos 1, xr menos 2. Na hora que você substituir, vai sempre acontecer o que a gente fez com a forma mais geral, que nós fizemos ali atrás, né? Vai ficar 9x², então r menos 1, xr menos 2, tá vendo? Repete o raciocínio, é a mesma coisa, porque eu fiz para qualquer r lá atrás. Mais 3x, y', que é rx, r menos 1, menos 8x elevado a r igual a zero. Então, a gente vai cair na equação característica, que você pode ir direto nela se quiser, que no caso aqui é 9r, r menos 1, mais 3r menos 8x
igual a zero. O x elevado a r foi colocado em evidência e ele é diferente de zero, porque se o x for zero, a gente zera tudo aqui e a solução seria a solução identicamente nula, que não nos interessa. E aí nós temos a equação característica. Da equação característica a gente vai achar as raízes, então vai ficar ali 9r² menos 9r, né? 9r² menos 9r, mais 3r menos 8 igual a zero. Então, mais 3r menos 8 igual a zero. Vai dar, então, 9r² menos 6r menos 8 igual a zero. Aqui a gente encontra o valor de r, né, que é menos b mais ou menos a raiz de delta, que é b² menos 4 vezes a vezes c, faz essa conta aqui, sobre 2 vezes a, tá bem? Aí faz essa continha aqui, nós vamos obter R1 e R2, assim, R1, segundo minhas contas aqui, deu 4/3, e R2 deu menos 2/3. Então, eu estou justamente no caso em que a equação característica dá duas raízes reais e distintas. Logo, a solução para essa EDO é a combinação linear das soluções C1, x elevado a 4/3, né? X elevado a R, mais C2, x elevado a menos 2/3. Então, a gente tem a solução da EDO homogênea aí para o caso de duas raízes reais e distintas. Aí nós vamos agora para o caso de raízes repetidas. Então, duas raízes reais e iguais. Então, vamos pegar aqui, segundo caso, raízes reais e iguais. Vou tomar essa raiz como sendo R. São as duas iguais. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai usar aquela situação de redução de ordem, que a gente conhecia uma solução e aí a gente achava outra por aquela forma. Então, nós fizemos o terceiro caso da V de x, que era V de x vezes a solução que nós encontramos. Então, observa que a nossa EDO, que a gente está estudando aqui, ela é Euler-Cauchy. Então, ela é escrita dessa forma: x², y duas linhas, mais P0, x, y', mais Q0, y igual a zero. Esse P0 e esse Q0 são constantes reais, conhecidas, tá bem? São constantes. Então, nós temos essa EDO que é de Euler-Cauchy. Se ela é de Euler-Cauchy, a candidata é o x elevado a r. Então, a primeira derivada e a segunda derivada nós fizemos já duas vezes, não precisa fazer de novo. Substitui na EDO, nós vamos obter x², aí as derivadas, igual nós já fizemos lá atrás, r menos 1, x, r menos 2, mais p0, x, r, x, r menos 1, tá? Que era a primeira derivada, mais Q0, x elevado a r igual a zero. Então, substitui na EDO. Aqui o x² a gente vai juntar, vai colocar o xr em evidência, a mesma história, e vai chegar na seguinte equação característica: r menos 1, isso, mais P0R mais Q0 igual a zero.
a gente chega nessa equação característica, que por sua vez vai ser r² menos r mais p0r mais q0 igual a zero, que vai nos dar r² mais p0 menos 1, p0 menos 1, r mais q0 igual a zero. Essa é a nossa equação característica que veio da EDO, que é o Euler Cauchy, e que a gente sabe que nesse caso tem duas raízes reais e iguais. Então aqui, olha, essa equação eu sei que tem duas raízes reais e iguais. Então aqui eu tenho duas raízes reais e iguais, porque vamos ver o que a gente consegue tirar a respeito do R daqui. O P0 e o Q0, lembrem que é conhecido. Bom, para encontrar esse R, o que a gente tem que fazer? Aqui, para encontrar esse R, eu tenho que fazer então, R é igual a menos B, então vai ser menos, o B é P0 menos 1, aqui ó, esse aqui é o B, né? Menos B, mais ou menos raiz de delta, que seria então B², que é P0 menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, o nosso A aqui é 1 e o nosso C é Q0. Então, menos 4 vezes A vezes C. Opa, não tem esse parênteses aqui não, gente, só um momentinho. Esse aqui não tem, não. Menos 4AC. Isso. Sobre, tudo isso sobre 2 vezes A. A é 1, então vai ficar sobre 2. Tudo isso sobre 2. Agora, o que acontece? Do fato dessa equação aqui de segundo grau ter duas raízes reais iguais, então a gente sabe que o delta é zero. Então eu tiro daqui que essa expressão aqui é zero, né? O delta aqui a gente tem que o delta é zero, pelo fato das duas raízes serem reais e iguais. Logo, isso aqui vai dar para gente menos P0 menos 1 sobre 2. Então, as raízes reais e iguais que nós encontramos depende lá do P0, escrita daquela forma. Então, o que acontece? A gente tem uma solução conhecida, né? Porque eu tenho a candidata que é x elevado a r e tenho um R. Eu preciso de duas soluções ali para poder fazer a combinação linear das soluções. Eu só tenho uma solução. Mas aí o que eu faço? Eu consigo encontrar a outra usando redução de ordem, aquela redução de ordem, terceiro caso do vídeo passado. Então, nós temos aqui uma solução, y de x igual a x elevado a esse R que nós encontramos aí, menos P0 menos 1 sobre 2. Essa é a solução conhecida. E a outra solução, a gente pode encontrar, vamos chamar essa de um y1, a outra solução, que eu vou chamar de um y2, seria o v de x vezes essa y1, que já é conhecida. Onde o v nós deduzimos a fórmula para o terceiro caso. Então, quem que era o v? Lembrando a fórmula lá. O v de x era c vezes a integral, que a gente tinha um quociente, de e elevada a menos a integral de p de x dx sobre y1 ao quadrado
dx. Essa foi a fórmula que nós deduzimos. Só que eu só podia usar essa fórmula aqui para o caso, a EDO, ela tinha que estar escrita dessa forma, y duas linhas, foi daqui que a gente partiu para deduzir o v de x. Y duas linhas, mais p de x, y mais q de x, y igual a zero. Vinha dessa EDO aqui essa fórmula. Então, a gente vai ter que escrever a nossa EDO com essa estrutura. A nossa EDO, ela está escrita assim, x quadrado, y duas linhas, mais p0x, y linha, mais q0y igual a zero. Aqui, né, gente? X quadrado, y duas linhas, mais p0x, y linha, mais q0y igual a zero. Nossa EDO está escrita dessa forma, aqui, Q0y igual a zero. E para deixar assim, nós teríamos que dividir tudo por x quadrado. Então, dividindo tudo por x quadrado, eu vou ficar com y duas linhas, mais P0 sobre x, tá? Divide por x quadrado, y linha, mais Q0 sobre x quadrado, y igual a zero. Então, o que que acontece? Com a estrutura da EDO para substituir na fórmula do V, o nosso P de x grande passa a ser P0 sobre x e o nosso Q de x grande passa a ser Q0 sobre x quadrado. E eu venho aqui e substituo nessa forma. Então, vai ficar o seguinte, V de x é igual, vou colocar aqui, V de x é igual a C integral, aí o que que nós tínhamos lá? É elevado a menos a integral de P de x. O P de x é P0 sobre x. Então, fica vou fazer aqui, elevado a menos a integral de P0 sobre x dx, que é o nosso P de x, sobre a y1, que é a solução que nós encontramos, x menos P0 menos 1 sobre 2, tudo isso ao quadrado. O y1 está ao quadrado, né? E dx. Esse é o meu v de x que eu tenho que achar. Então, vamos fazer essa conta aqui. Isso vai dar C integral. Aqui fica E elevado a menos P0 ln de x. E aqui embaixo, como está ao quadrado, vai ficar então x elevado a menos P0 menos 1. Isso dx. Ok? Que é igual a C. Então, aqui a gente pode escrever integral de E elevado a ln de x elevado a menos P0, tá? Usei a propriedade do ln aqui, sobre, aqui eu posso fazer x elevado a menos P0 vezes x, né? Porque é distributiva dx, que é igual a C integral E elevado a ln de x a menos P0 é x a menos P0 sobre x a menos P0 vezes x dx. A gente pode aqui simplificar o x a menos P0, então vai dar C integral de 1 sobre x dx, que é C ln de x. Logo, a v de x que multiplica a y1 que nós já encontramos é ln de x. A constante acaba sendo absorvida na hora de fazer a combinação linear. Então, daqui, nós temos o seguinte, a y1, ela é x elevado a r,
aquele R que nós encontramos, e a y2 vai ser, quem que é a V que nós encontramos que tem que multiplicar a y1 de tal forma que seja li com ela? É a ln de x. Então, ela vai ficar x elevado a r ln de x. Aqui nós usamos aquele terceiro caso de redução de ordem. Tá, ok? E a solução geral, né, vai ser a combinação linear dessas soluções. Então, para o caso de raízes reais iguais, a minha solução vai ficar assim: C1xr mais C2xr ln de x. Faço a combinação linear aí de y1 com y2. Vamos fazer também um exemplo desse caso. Para vocês verem como é que a gente usa isso. Então, exemplo, x quadrado y duas linhas, menos 5x y linha, mais 9y igual a zero. Essa é a IDO. Olha, Euler-Cauchy, homogênea, linear, coeficientes variando, a candidata x elevado a r já pode ir direto na equação característica. Né? Enquanto não tiver segurança, faz a candidata, deriva, substitui e chega na equação característica. Depois já pode ir direto, que vai ser r menos 1 menos 5r mais 9 igual a zero. Essa é a equação característica, que vai nos dar aqui r quadrado, aqui dá menos r com menos 5r, menos 6r, mais 9 igual a zero. E daqui nós temos, que eu posso escrever isso aqui como sendo r menos 3 ao quadrado igual a zero. Certo? Então, r igual a 3 com multiplicidade 2. Duas raízes reais e iguais. Ou seja, a solução, como ela é de segunda ordem, eu preciso de duas soluções LI. Uma a gente tira pela candidata direto, que é x ao cubo, x elevado a r. E a outra, nós deduzimos ali que a função que multiplica por x elevado a r, que satisfaz a IDO, era ln de x. Então, x ao cubo, ln de x. E a solução da homogênea seria a combinação linear dessas soluções. Então, C1x ao cubo mais C2x ao cubo ln de x. Esse é o segundo caso com duas raízes reais e iguais. E aí a gente vai para o último caso, que é o caso das raízes complexas. Então, terceiro caso, raízes complexas. Raízes complexas, vamos chamar aqui R1 de alfa mais I beta e R2 de alfa menos I beta. Então, quando a gente tem uma raiz complexa, ela vem com o conjugado, né? A candidata lá era o x elevado a r, então a nossa solução aqui vai ser x elevado a r, que pode ser tanto o R1 como o R2, vão gerar as mesmas duas soluções LI. Então, vamos pegar aqui o R1, alfa mais I beta. Isso é a mesma coisa que x elevado a alfa vezes x elevado a I beta. Se eu fizer com o R2, a gente faz o mesmo raciocínio, chega nas mesmas funções. Eu tenho aqui o produto de duas funções, onde uma é real, esse alfa e esse beta são reais, conhecidos, e eu tenho uma função que é complexa. Não é isso que a gente quer funções reais. Então, vamos escrever esse x e beta em termos de funções reais. Como é que eu posso fazer isso?
X elevado a i beta, a gente pode escrever como sendo E elevado a ln de x elevado a i beta. E aqui eu posso usar a propriedade de ln e escrever E elevado a i beta ln de x. Então, nós temos aqui ó, a fórmula de Euler. Nós conseguimos usar a fórmula de Euler. E elevado a i θ, lembra? Isso aqui me dava o cosseno, então, de beta ln de x mais i seno de beta ln de x, usando a fórmula de Euler. E aí nós temos então duas funções que são funções reais. O i vai ser absorvido pela constante. Voltando no y, vai ficar y de x é igual a x elevado a alfa, que multiplica cosseno. A gente já pode fazer a combinação linear aqui, né, gente? Porque tá, tudo bem, vamos deixar assim por enquanto. Cosseno de beta ln de x mais seno, o i é constante, tá? Então, não vou me preocupar com ele. Beta ln de x. Aqui eu tenho uma função, duas funções. A combinação linear delas vai ser a solução geral. Então, bastava a gente multiplicar por uma constante aqui, né? Já tinha a solução. Aqui eu fiz em duas etapas, mas não tinha necessidade. O y de x, ele vai ser então x elevado a alfa, C1 cosseno de beta ln de x, mais C2 seno de beta ln de x. Tá vendo? Aquele i, ele foi absorvido por essa constante aqui da combinação linear. Então, as funções são reais. O i que aparece é constante. Vamos fazer um exemplo aqui para o caso de raízes complexas. Eu vou pegar uma EDO Euler-Cauchy, x quadrado y duas linhas, mais 7x y linha, mais 25y igual a zero. Então, também, olha, Cauchy pode ir direto na equação característica. Tá? Se já pegou o jeito, pode ir direto. É R menos 1 mais 7R mais 25 igual a zero. Que nós temos aqui R quadrado menos R mais 7R mais 25 igual a zero, que nos dá R quadrado mais 6R mais 25 igual a zero. Ok. Então, aqui a gente acha as raízes, né? Vai ficar R é menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C sobre 2A, que é 1, que vai dar menos 6, mais ou menos, a gente tem aqui 36 menos 100, né, que vai dar raiz de menos 64, que é 8i. Mais ou menos 8i sobre 2, o que nos dá as raízes menos 3 mais 4i, e a outra é menos 3 menos 4i. Então, é o caso lá da raiz complexa que vem com seu conjugado. Como que ficaria a solução? A gente tem duas soluções. Então, aqui a gente tem y de x vai ser x elevado a menos 3, que é o alfa, que multiplica C1 cosseno de beta, que é 4, então 4 ln de x, né? Foi o que nós achamos aqui, ó.
mais C2 seno de 4, que é o beta, ln de x. Isso. O x a menos 3 multiplica o cosseno, x a menos 3 multiplica o seno. Faz a combinação linear das soluções, a gente tem a solução do problema. Então, com isso, a gente encerra Euler-Cauchy de ordem 2. Aí, no próximo vídeo, a gente vai estender para a ordem n. Eu vou sempre fazer assim devagar, começa com segunda ordem, depois estende, para vocês terem aí tempo hábil de ir assimilando as coisas, tá ok? Então, até a próxima.